Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um incrível cachimbo filosofal. Eu sou o professor Thiago, também conhecido como Barão Macieira, e aqui vamos apresentar mais um review, mais uma análise dos livros da Fighting Fantasy, adiantando um presente de Natal muito bom aí para vocês. Moonrunner, tá vendo? Apresentado por Steve Jackson e Ian Livingstone, mas escrito aí por uma terceira pessoa, o Stephen Hand. Mas é claro, antes, não se esqueça de inscrever no canal, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar se possível. Tire aí as dúvidas nos comentários, estarei à disposição para respondê-las. Vamos começar então com a nossa fichinha técnica. Moonrunner seria o corredor da lua, né, em inglês, mas não se engane, esse título não tem nada de literal. Ele é explicado mais pra frente, conforme você vai jogando. Na verdade é explicado só no final. Moonrunner é uma condição, uma espécie aí de maldição em que a pessoa fica condicionada a fazer certas coisas. Mas eu não vou revelar mais nada. Quando vocês jogarem, vocês vão saber. E não é lá tão importante. É bom para o roteiro, mas nada afeta a construção da vitória do livro. O número de 48, tá certo? Foi a 48ª publicação. Autor, nosso querido Stephen Hand. Faz aí o seu terceiro livro, Stephen Hand, né? Ele já havia escrito Dead of Night e The Legend of the Shadow Warriors, certo? As ilustrações são do sempre talentoso Martin McKenna. Inclusive, se eu não me engano, o Martin McKenna ele ilustrou todos os livros aí do Stephen Hand, né? Aqui. Ele consegue unir o gótico com fantasia medieval, né? E vocês já podem perceber que isso aqui é uma peça que sugere um terror, né? Eu, na minha resenha, vou mostrar que não é exatamente um livro de terror, uma fantasia medieval com elementos de terror, certo? A ilustração da capa é de Terry Oakes. Terry Oakes que fez várias capas aí na Fighting Fantasy, né? Sempre muito consultado, ele desenha muito bem. E essa capa aqui é muito bonita, né? Mostrando um dos monstros que te ataca, um dos assassinos enviados para lutar contra você, que é o Predador de Obsidiana. Esse é o nome dele, certo? Agora, a má notícia é que esse livro não tem em português, nunca foi traduzido, nem aqui nem em Portugal, né? Então ele só tem a sua edição em inglês e também não foi publicado pela Scholastic, nem pela editora Wizard, apenas temos a edição da Puffin. E por isso que muitas vezes esse livro alcança preços exorbitantes aí nos sites de compra e venda. Bom, vamos então ao enredo. Eu escrevi a resenha, o review, e ele vai ser publicado nos próximos dias no site das Aventuras Fantásticas, certo? Moonrunner, um livro que considero demais e já adianto que é uma das minhas obras favoritas da série. Sendo o terceiro livro do talentoso Stephen Hand, Moonrunner é uma aventura que se passa anos depois dos eventos ocorridos em The Legend of the Shadow Warriors e lidando com as cicatrizes da Guerra dos Quatro Reinos, que foi descrita no histórico do livro anterior. Ocorre que você não faz o mesmo personagem do The Legend, certo? É outro. E você pode consultar melhor essa Guerra dos Quatro Reinos naquele guia, naquele compêndio Titã, o Mundo de Aventuras Fantásticas do Mark Gascoigne, que foi organizado por ele. Aqui, o herói é um soldado veterano da guerra e se esconde justamente para que as pessoas não desconfiem
de um segredo obscuro que ele possui, que ele guarda. Mas ele aparece volta e meia como um caçador de recompensas. Então, sempre que solicitado, ele se apresenta para fazer as missões mais difíceis, perigosas de todo mundo. A história se passa em Galantaria, tá na fronteira de Galantaria com Brice. Nesta missão, o protagonista ele precisa prender, levar à justiça um vilão cruel chamado Karan Gru, que era uma espécie aí de bandido de guerra, né? Quando Brice perdeu a guerra aí contra a Galantaria na Guerra dos Quatro Reinos, ele fez horrores, né? Exterminou povos inteiros, assassinou todo tipo de gente, né? Provocou guerras de reinos contra reinos. Então ele é perseguido aí por praticamente todos os tribunais dos reinos civilizados do Velho Mundo. E Karan Gru, o inquisidor-geral de Brice, está solto. Ele nunca foi encontrado e há um boato de que ele planeja algo realmente muito grande. E ele se encontra, supostamente, na cidade de Blackhaven, na fronteira de Brice com Galantaria. Você é então contratado pelo Marechal um marechal de guerra de Galantaria, e ele já é assassinado logo na primeira referência. Ele te passa a missão, algumas informações e já é assassinado, mostrando o grau de violência e de periculosidade dessa aventura e o que você vai enfrentar, certo? Nessa missão, o protagonista também possui uma vingança pessoal contra o Inquisidor, contra o Karan Gru. E por isso, ele no histórico já abre mão da recompensa. Ele não aceita ouro nem prata. Ele quer derrotar o Karan Gru e levá-lo à justiça por motivos pessoais. Ponto. Só no final do livro que a motivação do herói contra o Gru é revelada. E você vai entender o porquê do título do livro, Moonrunner, certo? Ele não fala disso em lugar nenhum do livro, exceto no final. Gru é um feiticeiro sádico, a encarnação do mal, o líder da sociedade de assassinos Cabala do Lobisomem, criminoso de guerra e que opera em várias regiões do Velho Mundo. Suas legiões de pesadelo em breve atacarão os reinos pacíficos do continente. Por isso ele precisa ser detido. Bom, o restante do livro, depois da referência 1, você chega na cidade de Blackhaven e o restante do livro praticamente é encontrar pistas, informações sobre o paradeiro de Karan Gru e também a busca por artefatos profanos que poderão protegê-lo da magia negra que ele utiliza, que é realmente muito, mas muito perigosa, chamada de Notura no livro. O vilão ele só vai ser localizado lá no final, só nas últimas referências que você encontra o local que ele está instalado, que é uma fortaleza em reconstrução chamada Hope's End, em inglês, o fim da esperança, nome sugestivo, né? Agora, o número de pistas falsas lançadas em sua direção é assustador. E muitas terminam em uma morte rápida e inevitável. Por isso serão necessárias várias jogadas para conseguir acabar com o livro, tá? A aventura ela se divide basicamente em duas partes, podendo ser em até 3 partes, porque a segunda parte ela não é ela pode não ser obrigatória. 80% do livro se passa em Blackhaven, e a gente tem um belo mapa aqui da cidade, tá? E aqui você vai ter que encontrar as pistas, as informações e os artefatos contra o Karan Gru. Tem que visitar vários locais, falar com os NPCs, certo? E essa cidade, contudo, ela é extremamente perigosa, muito perigosa, né? Se você não encontrar o Karan Gru, ou pistas que o levem até ele, você vai para a segunda parte,
que é a vila de Penkhu, que está sendo atacada por zumbis, por uma infestação de zumbis lançada pelo Carangu. Se você já sabe onde está o Carangu, não vai ser necessário ir para essa vila, a vila de Penkhu, certo? Pode ir direto para a terceira parte, que é Hope's End, o fim da esperança, a fortaleza sombria, que está em reconstrução, certo? Bom, outro detalhe é que, como eu falei, o Carangu, ele é um líder de uma organização criminosa de assassinos chamada Cabala do Lobisomem. E esses assassinos estão sendo enviados contra você, então você não pode chamar atenção. Quanto mais atenção você chama, mais desses caras vão vir te atacar. Ela só pode ser liquidada mesmo no final da aventura, junto com toda a organização do Carangu. Agora, por falar em NPCs, praticamente todos os NPCs são bem caracterizados. Suas vestimentas são singulares, o modo de falar, as motivações, as fraquezas, as forças e as interações com o personagem principal. Até mesmo os orcs não estão ali só para morrerem ou como guardas inúteis. Eles têm um porquê de estarem ali, tá? E podem propor um bom combate. O lugar onde o autor os coloca também é singular, numa forca lá, e está protegendo um dos artefatos, mas ele nem sabe que o artefato está lá. Muito legal, certo? Uma das características máximas desse livro é a singularidade dos NPCs. Agora, outro destaque do livro, outro ponto positivo é Black Heaven, né? O cenário da aventura. 80% se passa na cidade e ela é tão perigosa, tão assustadora, tão criminosa que Porto Black Sand passa a se tornar um ótimo lugar para se visitar, para viver, né? Aqui, a cada esquina, você pode morrer. Existem pessoas aqui dentro que, pelo amor dos céus, né? Brincadeira. Ela é comparada a um Porto Black Sand ou a uma Caré, né? E esse então se torna um dos destaques do livro, porque é uma aventura urbana. 80% do livro se passa na cidade e eu adoro aventuras urbanas, né? Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito de aventuras urbanas e Black Heaven aqui está muito bem estruturada. Agora, existem locais incríveis para se visitar, né? Vou até mostrar aqui de novo o mapa da aventura, porque é cada local muito maneiro. Você pode acabar visitando o Moinho Wetern, a estalagem Último Polvo, a Praça da Forca, o Museu de Cera Gustav Holman, né? O Hospício Craven, onde loucos terríveis são instalados lá, por qualquer motivo. E eu gosto do humor negro que ele usa. Ele fala que o lugar é tão assustador e tão perigoso que há pessoas que pagam para poder ficar lá por um tempo, né? Cara, que coisa engraçada isso. Não deveria ser engraçado, mas a prosa do Stephen Range é muito boa. Agora, além dos locais e Black Heaven, outro ponto positivo está nos encontros do livro, né? Aqui a gente tem uns encontros fantásticos. Eu já destaco um deles, né? Que é o encontro contra Conrad Zahar. Agora, olha para essa foto. Quem te lembra? Né? Um personagem de filmes de terror, um slasher. Exatamente. O Jason Voorhees, exato. Ele não é o Jason Voorhees, é o Conrad, mas ele é inspirado no Jason. E sim, ele vem com facão e com máscara, tá? Aquele machete dele para te matar. Ele, na verdade, foi amaldiçoado pelo Carangu, e quando você o mata pela primeira vez, ele vem com um humano, né? Ali que você mata ele pela primeira vez, ele ressurge, alguns raios caem nele do céu e ele ressurge como um zumbi maníaco e matando tudo pelo caminho. E aí você pode encontrá-lo umas 3 vezes na aventura, mas não adianta matá-lo, ele é indestrutível. O que você tem que fazer mesmo é evitá-lo, fugir dele, porque é um pesadelo isso aqui. Outro encontro legal demais é contra o Shocker. O Shocker é uma aberração que mais parece um beholder, né? Que ataca os moradores da cidade à noite. Ele foi criado pelo Carangu
para ser um assassino, mas ele fugiu do controle. E aí ele fica ali flutuando com seu único olho, com magias, eliminando qualquer pessoa que ele vê na frente, né? Inclusive, claro, se você topar no caminho dele, ele é bem poderoso. Há também o Corpse Master, que é um esqueleto que fica no teatro, e ele tem um humor bem sacana, mas ele pode te ajudar. Tem um Barão Milesco, que é um vampiro, mas ele está guardado dentro de um frasco. Você compra um frasco numa loja e tem um sangue, que é o sangue do Barão Milesco, um notório vampiro do lugar. E cada vez que você usa a vantagem de combate que esse sangue te dá, você tem que jogar um dado, porque pode ser que você liberte o vampiro. E aí, se você libertar, o vampiro vai te atacar, né? Tem o Dr. Calder-Welsh. O Dr. Calder-Welsh, ele já foi retratado no The Legend of the Royal Shadow Warriors, tá? E ele volta aqui, é aquele Frankenstein, né? Uma criatura tipo Frankenstein. Tem outros monstros maneiros, tem o Shane Vapor, que é uma mulher serpente que assassina. Tem o Predador de Obsidiana da Capa, né? E tem os encontros clássicos contra orcs, zumbis, homens lagartos, elfos negros, necromantes. Tem de tudo aqui, uma salada. Como eu falei, é necessário encontrar alguns artefatos profanos contra a magia do Carangrul. Você não vai conseguir todos, mas você tem que conseguir a maior quantidade possível, pois isso vai te salvar a tua vida. Se você encontrar o Carangrul sem esses artefatos, a chance de morrer é imensa, porque ele só vai te lançar magias, né? Agora, existe um outro porém aqui. Cada artefato, ele consome a tua alma, consome a tua energia, te dá uma penalidade de habilidade. Alguns dão vantagens, mas outros não. Por exemplo, a caveira de Moratal, ela vai se alimentando da sua alma sempre que você usa a vantagem de combate que ela te dá, né? Então, e, claro, a lista de easter eggs, né? Temos aqui uma lista muito legal de referências aos filmes de terror. Tem uma mulher aqui chamada Matra Uspenskaya, que é uma referência a uma atriz chamada Maria Uspenskaya, que fazia papéis de cigano, né, nos filmes de terror antigo. Tem um cara chamado Lugosi, que está em Priestgate. Ele é uma referência a Bela Lugosi, que fazia o Conde Drácula nos filmes dos anos 30, 40. Né? Tem o Asilo Craven, que na verdade é uma referência a Wes Craven, diretor de Pânico, de Hora do Pesadelo. Tem também os Ladrões de Túmulo, o Kilmorny e o Rogue, que estão, na verdade, aí referenciados no filme Frankenstein de 1931. Né? O Museu de Cera, uma homenagem ao filme Museu de Cera de 53. O Teatro Homer, o Fantasma da Ópera Trocador de Órgão. Você tem aí o Dr. Calder-Welsh com uma referência ao Frankenstein. O Conrad com uma referência ao Jason do Sexta-feira 13. Então temos aqui umas referências muito boas. Mas, já adianto, não é um livro de terror. É uma fantasia medieval que usa elementos e referências do terror. Né? Livros de terror para mim são Mansão das Trevas, Cripta do Vampiro. Né? Agora, o objetivo principal do livro, portanto, é esse. Você encontrar pistas e informações que levam ao Carangrul. Mas tem muitas pistas falsas. O Carangrul, ele é uma espécie de professor Moriarty, um Fu Manchu, um Dr. No do 007. Ele é uma mente diabólica, né? E um cérebro do mal que opera com seus tentáculos em quase tudo. Né? Então todo mundo meio que sente a influência desse cara. E uma das causas da cidade ser tão má é ele. Né? Então isso é muito legal, porque você às vezes está atrás de uma informação, de uma pista, você acha que é a pista é correta, mas o livro te engana, é uma armadilha mortal plantada pelos asseclas aí do Carangrul. Né? Muito bom. Existe um mecanismo de habilidades especiais aqui. Né? Além da habilidade de energia e sorte, você também pode escolher 4 habilidades especiais. Se não me engano, são 4 de 9. Isso aqui lembra muito o Ladrão da Meia-Noite. Tem o mesmo esquema. Né? Só que no Ladrão da Meia-Noite você ganha habilidades especiais novas conforme vai jogando. Esse aqui não. Ele é fixo,
e você não tem como ganhar outros, né? Se você escolher 4 habilidades especiais, elas vão ficar com você até o fim e você não tem como ganhar mais. As habilidades são acrobacia, escalar, combate, persuasão, disfarce, abrir fechaduras, truque de mãos, rastrear e furtividade, né? Claro, você pode perder por ter feito uma combinação ruim, você ter escolhido 4 habilidades que você não vai usar. Mas aí é que tá. O jogo, ele não tem uma só reta. Ele não é linear, ele tem vários caminhos. Então, uma hora ou outra você vai conseguir utilizar a sua habilidade especial. E muitas das vezes o livro permite que você utilize a sua habilidade comum no lugar da habilidade especial ou mesmo a sorte, certo? Então, a minha habilidade favorita é disfarce. E ele tem alguns momentos aqui que você usa o disfarce, você se disfarça de vampiro, de orc, de zumbi. E a descrição que ele faz parece realmente que você está dentro ali do jogo, sentindo aquele disfarce, a tensão de não ser descoberto. Bom demais. E claro, toda vez que você for jogar isso aqui de novo, caso morra, você vai entrar por um caminho diferente, você descobrir novos locais. Então ele ajuda muito a rejogabilidade, ele não é cansativo. E aí finalmente chegamos ao confronto final. O confronto final com Carangu se dá em Hope's End, uma fortaleza em reconstrução. E não é exatamente um combate. Você tem que apenas evitar a sua magia. Ele vai lançar vários poderes mágicos contra você e você tem que evitá-los se tiver os artefatos corretos. Tem um artefato que é importante, que consegue realmente salvar de uma magia mortal dele. E se você não tiver esse artefato, você pode morrer em simples lançar de dados. É bem arbitrário o combate final. Porém, se você conseguir escapar dessas magias, o Carangu não vai oferecer resistência, já que ele não é um guerreiro, e vai acabar se entregando. Tá? O livro também ele é recheado de palavras código. Quer dizer, se você tiver alguns locais, você vai ter que anotar umas palavras código que vai te guiando por um caminho. Né? Quanto mais palavras códigos, mais caminhos, digamos, secretos você poderá visitar. Né? Você não vai poder entrar em certos locais ou em certas rotas sem esses códigos secretos, essas palavras códigos, né? O livro recompensa o jogador prudente e penaliza a matança e a pilhagem desenfreada, algo que é raro no livro-jogo. Por isso mesmo, este livro é um dos mais inteligentemente projetados de toda a série. Tem 400 referências, mas, ó que legal, a referência 400 não é o final do jogo. A referência 400 nada mais é que um encontro com esse monstro horroroso aqui do lado, certo? Geralmente, quando a referência 400 não é o final, é porque ele tem múltiplos finais. Não é o caso aqui. Aqui só tem um final correto. Tá? A prosa do Stephen Hand é muito competente, consegue te manter atento, preso quase todo o jogo. Ele favorece a rejogabilidade, não linear, dá para explorar bastante. As minhas descrições favoritas são aquelas do Conrad, o Jason, né? Que te persegue ali no livro, onde você realmente sente que está sendo perseguido pelo maníaco sobrenatural de Crystal Lake. As ilustrações de Martin McKenna são fantásticas, aqui, muito boas. Ele consegue unir a fantasia medieval com o gótico com quase ninguém. Né? Mais uma imagem. E ele se torna aqui um aliado perfeito para o Stephen Hand, né? Na verdade, a escrita do Stephen Hand é tão boa que você nem precisa olhar as imagens. Ela já surge na sua imaginação. Porém, ela é reforçada com as imagens. Né? As imagens elas dão um reforço assim substancial ao que você tá lendo. A minha imagem favorita é a do Shoker. Mas eu não sei se vou achar aqui. Porque eu sou muito ruim de encontrar. Achei. Essa aqui é a minha imagem favorita. Tá vendo? É um beholder. Acho praticamente um beholder. Existe também a capa que mostra um assassino, o predador de obsidiana. Atrás tem a cidade de Blackhaven. E aqui tem o Moinho em Chamas. Esse Moinho em Chamas é um dos encontros do livro.
é quando você derrota pela primeira vez o Conrad, o Jason. E aí o moinho entra em chamas, certo? E as caveiras, os esqueletos aqui no chão mostram o que vai ser esse livro, né? Mostra aí qual é a pretensão do livro aí, o grau, né, de morbidez e de sordidez que ele vai ser apresentado a você ao longo aí da história. Em suma, isso aqui é uma verdadeira obra-prima dentro dos livros-jogos. Eu coloquei entre os 15 melhores, botei no meu top 15, porque ele realmente é muito divertido, muito bom. É inteligente, bem ilustrado, escrito de forma eficiente que te prende. O desafio é mais matemático do que o normal dentro dos livros-jogos. Ele tem uma ênfase maior no enredo do que apenas na pilhagem. O mundo deste livro é bem escrito, é bem desenvolvido, muito criativo. A experiência é satisfatória. O Stephen Hand, pelo que eu li, ele planejou uma continuação chamada Blood of Mandrake. Se ele pegasse essa toada do Monrunner, ele seria um dos melhores livros-jogos, né? O Blood of Mandrake. Mas ele chegou a projetar, chegou a escrever alguma coisa, mas a editora acabou, né? Acabou ali no 59. A editora não, a série foi finalizada no número 59 e o projeto foi engavetado, então nunca foi para frente. Mas seria muito legal se um dia o Stephen Hand lançasse esse terceiro livro, né? Blood of Mandrake. Bom, mesmo assim, este aqui, do jeito que tá, não precisa de uma continuação. E ele figura um ponto de excelência dentro do canon da Fighting Fantasy. Inegavelmente, um dos melhores de todos os tempos. Certo? Fico por aqui. Feliz Natal para todos. Um beijo, saúde para a família e até a próxima. Tchau.